Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos terminando mais um dia hoje, dia 10 de março, nessa semana da comemoração do Dia da Mulher. Hoje eu vou conversar com uma advogada previdenciarista. Para quem não me conhece, eu sou a advogada Morgana Montanari. Eu atuo no jurídico do Senalba juntamente com o Dr. João Henrique Leone Ramos e com o presidente Clayton Mello. Então eu quero parabenizar o Senalba por essa semana dedicada ao Dia Internacional da Mulher, que assim que o Clayton assumiu o Senalba Caxias, ele tem realizado esses eventos, essa semana do Dia Internacional da Mulher. Pessoal, enquanto a Cassandra vai acessando a nossa página para a live, eu vou pedir para vocês curtirem o Instagram, as minhas redes sociais Morgana Montanari, advogada Morgana Montanari, e do Dr. João Henrique Leone Ramos. Quero agradecer aqui também ao Clayton Mello por nos estender esse espaço para conversar um pouco com vocês, porque a maioria das associadas do Senalba são mulheres, então vamos passar mais empoderamento para essas mulheres. Boa noite, doutora Cassandra, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Morgana? Oi, gente, tudo bem? Certo. Hoje, então, nós vamos conversar com a doutora Cassandra, que ela é especialista em direito previdenciário. Quando a gente fala de direito previdenciário, pessoal, vocês têm que ter em mente INSS. Porque muita gente me diz assim, o que é direito previdenciário? Ou a minha mãe ouviu na TV outro dia, ela disse, o que é essa reforma da Previdência? Muitas pessoas desconhecem o termo, então é advogada da aposentadoria, é lá do INSS, do antigo INPS para as pessoas mais antigas, mais experientes. Então nós vamos conversar um pouco com a doutora Cassandra. Cassandra, muito obrigada por ter aceito o convite e eu quero que tu fale um pouco para nós dessa situação da mulher com relação ao INSS, os benefícios, enfim, dá uma geral para nós, porque se a gente ficar falando aqui todos os benefícios e tudo que se tem direito, a gente vai ficar 6 anos da faculdade aqui conversando, né? E É, esse não é o intuito. O intuito é a gente mostrar que tem vários benefícios, sim. E como eu falei na minha live ontem, que cada caso é um caso, tem que ser estudado separado para ver o que se pode fazer em cada caso. Então vamos uhum. lá. Boa noite, dona Cassandra. Doutora Cassandra, muito bem-vinda. Boa noite. Primeiro eu vou agradecer a Morgana, ao João, ao Senalba, ao Clayton. Eu achei ótima quando vocês me falaram da ideia, eu achei muito legal, porque muito se fala de Dia da Mulher e flores e romantismo, mas na verdade a gente tem que fazer isso na prática, fazer acontecer, né? E nada melhor do que a gente ter um espaço com grande visibilidade para mostrar que a gente está aí diariamente tentando botar na prática mesmo esses direitos todos que às vezes são tão teóricos. Então, agradeço, estou muito feliz por estar aqui com a Morgana, assisti a live da Josi hoje de manhã, achei maravilhosa também, fico muito feliz, fico muito orgulhosa de ver todo mundo assim participando, tendo espaço. Acho bem, bem legal, Ai, bem interessante. obrigada, doutora. Que bom. Muito obrigada. Bom, eu pensei assim, ó, será que a gente começa a falar da estruturação da Seguridade Social? Será que a gente fala da contextualização da mulher e da ocupação dela? E no fim eu percebi que a gente chega no mesmo lugar e dá para falar de tudo junto. Porque, gente, hoje a gente ocupa um lugar, como eu comecei falando aqui com a Morgana, que a gente consegue ter um pouco mais de voz, a gente consegue ocupar espaços que até pouco tempo atrás era ocupado só por homens, mas mesmo assim a gente ainda enfrenta muita dificuldade e eu duvido a mulher, independente do lugar que ela ocupe, que ela já não tenha passado por alguma dificuldade por ser mulher. Eu mesma já atendi clientes, homens um pouco mais velhos, que eles se negaram a ser atendidos por mim, ou porque achou que eu não tinha idade para saber da situação dele, ou porque eu era mulher mesmo. Eu já ouvi de clientes, não, eu prefiro procurar um amigo meu, homem, que entende mais disso. Então Já são passei por situações isso assim. também. Ai, é bem impactante, sabe? Por mais que a É bem gente tente ruim. ter esse. A gente tente ter esse empoderamento e a gente confie no nosso trabalho, sabendo que a gente dá o nosso melhor sempre, é sempre impactante. Faz anos já que eu ouvi essas histórias, ultimamente, graças a Deus, não tenho mais ouvido, mas mesmo assim, às vezes a gente percebe um pouco de resistência, né?
de homens Tá. por a gente ser mulher, na confiança e querer entender um pouco mais que a gente que estudou do assunto, né? Então, por toda essa situação que a gente vive, que ela é estrutural, ela é histórica, a gente acaba tendo que ser inserida através da legislação em meios que facilitem um pouco mais a reparar os danos todos que já vêm sendo sofridos. Por exemplo, atitude de conhecimento. A Lei Maria da Penha. Hoje ela é utilizada, ela é um instituto muito eficiente na teoria, às vezes na prática nem tanto. Mas para a gente saber, a Maria da Penha, ela demorou muitos anos até a gente conseguir colocar ela em prática. Ela veio de uma mulher cearense que ela apanhou do marido muito até ficar tetraplégica, paraplégica. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio e até que ela resolveu botar a mão na situação mesmo e dizer que chega, eu não quero mais passar por isso, eu não quero que mulheres passem por isso. E ela ficou 4, 5 anos nisso, tentando, e o judiciário não deu voz. Porque o judiciário ainda tinha muito aquilo de dizer que a culpa era da mulher e tudo isso. Então, ela sofreu muito. Só em 2006 que a gente foi ter a legislação mesmo, Maria da Penha, então é uma coisa muito recente, né? 2006, se a gente for ver que é todo um processo histórico de violência contra a mulher. E foi, na verdade, porque tribunais internacionais penalizaram o Brasil, dizendo que o Brasil estava fazendo pouco caso da situação da violência contra a mulher e criou determinações para que o Brasil fosse mais incisivo nessa situação. E daí adveio a Maria da Penha. Então, ela é uma ideia que ela não foi bonita. Ah, vamos inventar uma lei para proteger a mulher. Foi muita luta, foi muita batalha, foi muita dificuldade e foram tribunais internacionais que tiveram que fazer o que nós aqui dentro no Brasil, o judiciário não estava fazendo. Então, é a história mesmo da Maria da Penha, muito bem colocado. ela é bem forte, né? Ela é bem triste, ela é pesada. É bem pesada. Porque aí o que a gente escuta ainda? Que mulheres, a gente ainda escuta isso muito. Mulheres querem igualdade de direitos, querem fazer as mesmas coisas que o homem, mas então por que mulher se aposenta antes? A gente ouve muito isso, eu ouço muito isso ainda. A reforma da Previdência trouxe uma reforma, como ela mesma é o nome, que na verdade diminuiu um pouco essa diferença, né? A mulher se aposentava com 60, o homem com 65, aproximaram um pouco mais, o homem continuou com 65, a mulher passou para os 62. Então essa é uma diferença já que eu queria chamar a atenção, que ela vai passar a valer plenamente a partir de 2023. Por enquanto a gente tem uma regra de transição que a cada ano sobe meio ponto. Esse ano a gente está no 61, depois 61,5, 62, até chegar no final do 62 em 2023, né? Então, quem está aí às vias também, as mulheres, para se aposentar por idade, não está no 60, mas também não está no 62. Então, sempre vem, busca orientação para a gente ver em qual regra de transição a mulher vai se enquadrar. Por que tem essa diferenciação, então, Morgana? É o contexto todo, né? A gente vê todo o sofrimento ao longo da história da mulher para conseguir se inserir onde ela está, sem falar do que é muito falado e poucas pessoas entendem que ainda acontece, que é a dupla jornada. Da mulher ter o trabalho e ela chegar em casa e ela continuar tendo obrigações que não seriam só dela, mas na maioria dos casos são. Filho, trabalho doméstico, já seriam várias pesquisas dizendo que o tempo gasto pela mulher em trabalho doméstico é mais que o dobro do homem. Então, por mais que o homem faça e tudo, ainda se tem essa consciência de o homem ajuda. O homem não tem que ajudar. Da mesma forma que a gente fala que pai não é mais visita, né, com a guarda compartilhada, Pai o homem não tem que ajudar. Não, o homem tem que participar, a casa é dele também, a responsabilidade é dele também. Mas, por enquanto, a gente tem isso muito na teoria e pouco na prática. Então, a gente ainda tem a legislação para tentar equiparar. E o que acontece que eu vejo também que as mães, também eu acho que isso é passado de geração em geração, desde criança, se tem filhas meninas, as meninas têm que ajudar com os deveres domésticos, já os filhos meninos não têm essa obrigação. Então, o trabalho doméstico da mulher começa ainda desde criança. Educação, né? Lá a gente é uma geração, né? Isso está implícito, eu acho, na nossa sociedade. Ainda vai mudar, estamos engatinhando para isso. Não que a gente não deva fazer os serviços domésticos, sim, mas todos devem fazer, todos devem colaborar e fazer a sua parte.
Só um adendo, doutora Cassandra, pode Mas continuar. essa educação mesmo da mulher sempre ter que ter essa parte mais emocional, mais acolhedora, mais, né? Que na verdade Uhum, nem sempre acontece. A gente acaba sendo obrigada a ter, né? Por uma educação e nem sempre é o que a gente queria estar fazendo. exatamente. Então, a gente tem aí essa diferença na aposentadoria por idade para tentar, não é tornar mais fácil para a mulher, mas é para tentar deixar mais igual, né, homens e mulheres. A gente tinha diferença também na aposentadoria por tempo de contribuição, 35 anos o homem, 30 anos a mulher. Agora, para surpresa de muita gente que ainda não sabe, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. A reforma não trouxe ela não foi recepcionada. Mas ainda existem regras de transição, que são aquelas que a gente diz que a pessoa não pega a regra velha, mas também não se quadra na regra nova. Então, tem várias regras de transição que também tem que ser analisado cada caso, como tu estava falando no início, né? A gente não tem como determinar, depende de cada caso, às vezes é melhor uma regra ou outra, depende, varia o valor do benefício também, então tem que ser analisado cada caso. Mas existem aí, então, ainda regras de transição que utilizam essa regra, homem 35 anos, mulher 30 anos. Então é uma outra forma de diferenciação, né? E a gente está É porque se encontrando não bastante. tivesse essa regra, eu já estava quase me aposentando, porque eu tô quase com 30 anos. Quase Pois com é, 30 mas anos de idade, não, né? Com quase 30 anos de de contribuição. contribuição. Daí para essas pessoas ainda tem, né? Pra gente, eu acredito que eu ainda também vá pegar algum finalzinho ali de regra de transição, mas as gerações próximas que estão vindo, que estão Não mais contribuindo, não, vão pegar só a aposentadoria por idade mesmo, só o que vai só por diferenciar idade, do que é valor a ser pago 65 e é o 62. valor. 62, Isso aí. 65. A partir de 2023 vai ficar 62 mulher, 65 homem, sem mais regras de transição em função da idade. Sim, acabou tudo. Uhum. Outra questão que eu acho importante assim pontuar para as pessoas que nem tu falou. O que, que é previdenciário? Previdenciário é INSS. Só que tem um tripé que eu acho importante todas as pessoas terem conhecimento disso, que previdência é uma coisa não necessariamente igual à Seguridade Social. A Seguridade Social é uma coisa que ela é dividida em três, ela é um tripé. Ela é composta pela saúde, que é o SUS, a assistência social, que é a SUAS, e a previdência, que daí é a contribuição e os benefícios que as pessoas recebem contributivos, né? É importante a pessoa ter conhecimento disso, porque o INSS ele trabalha com o sistema contributivo. Tu só vai receber um benefício se tu contribuiu, ou com carteira assinada, ou com carnê. Tu vai ter que pagar e tu vai ter que ter uma carência ou um período de contribuição para conseguir esse benefício. Aí a Eu pessoa, digo que o não, INSS é um seguro, né? é um Se tu seguro, pagou, é tu uma vai ter contraprestação, benefício. Isso aí. Caso contrário, não. não vai ter. Só que Certo. isso não quer dizer que a pessoa não tenha direito a benefício nenhum. Exatamente, Aí era que a isso que pessoa eu ia se dizer. perde. Não, eu nunca É, contribuí para o INSS, eu não vou nem ir atrás disso porque eu acho que eu não vou ter direito a nada. Só que aí não entra a é bem parte da assim. assistência social, que pode ter algum outro benefício aí. Inclusive, a gente tem um benefício que ele é assistencial, mas ele é pago pelo INSS. Ele não é previdenciário, mas ele é pago pelo INSS, que chama o benefício de prestação continuada. Exatamente. O benefício de prestação continuada, o PBC, como a gente chama, ele vem da Lei Orgânica da Assistência Social e ele é destinado a pessoas idosas e pessoas com deficiência. Esse critério, ele abre uma margem muito grande para a gente interpretar o que é a deficiência. Tem muito tipo de deficiência. Inclusive, em 2019, a gente teve uma decisão do TRF4, que é 4 aqui da região, né, Sul, Santa Catarina e Nossa, Paraná, a nossa, que ela beneficiou uma senhora de 57 anos, ou seja, ela não tinha idade para receber esse benefício, só que ela sim, tinha um porque a quadro idade mínima é nem 65, né? idade, não tinha, tem a Ah, não, idade de para 65 deficiência não. anos, Tá, perdão. mas ela entrou pela deficiência. A Certo, deficiência certo. dela era um quadro de depressão grave. Então, o que a Ah, pessoa pensa? Eu tenho uma depressão grave, eu só posso receber um auxílio-doença. Nunca paguei INSS, não posso receber nada. Daí não é bem assim. Claro, eu não vou dizer que todas as pessoas que têm depressão podem se enquadrar. Por isso que é preciso que a gente analise a situação de cada pessoa e veja se ela se enquadra ou não num benefício ou no outro. Então, mesmo que a pessoa não tenha contribuído para o INSS,
traz os documentos, a gente olha com atenção para ver se não se encaixar num benefício do INSS, a gente pode se encaixar num benefício, às vezes, assistencial, Então, né? Como é exatamente. esse o caso do PBC. O PBC, ele dá um salário mínimo para a pessoa, ele não tem a possibilidade de aumentar, ele não é feito um cálculo de renda nem nada, até porque a pessoa provavelmente nunca contribuiu. E aí, às vezes, eles acabam substituindo a aposentadoria por idade, né? A aposentadoria por idade, a pessoa tem que fechar a idade, que era o que a gente estava falando, e tem que fechar 15 anos, mais ou menos 15 anos. São 180 contribuições, que chama carência. Então, é bem o seguro que tu estava falando. Tem que cumprir o número de contribuições para ter direito a esse benefício, que é a aposentadoria por idade. Se a pessoa não contribuiu, ela não vai conseguir, por mais que ela tenha atingido a idade. Mas, se ela atingiu 65 anos, se ela tem alguma deficiência grave que incapacite ela para trabalhar, para estar no mercado de trabalho concorrendo com as outras pessoas, e ela está numa situação de vulnerabilidade social, ela vai ter direito a esse benefício. Então, são os critérios que a gente tem, né? Deficiência, idade, situação de vulnerabilidade social, mas que tem que ser analisado. Apesar dele ser pontual, ele é bem amplo e a gente tem que analisar cada caso. Então, é um benefício bem importante também, que apesar de não ser previdenciário, ele entra nos benefícios do INSS e é um benefício que às vezes salva muita situação que está bem complicada de resolver. Pessoal, a gente sempre fala porque nem todo mundo é obrigado a saber os direitos e deveres que tem. Então, por isso que essas lives, reuniões, e ainda mais agora online, que muita gente pode ter acesso, a gente pode passar mais essa informação. A gente pode divulgar mais. Esse conteúdo chega em mais pessoas. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir daqui a pouco, vocês podem ter um conhecido, irmão, mãe, pai, né? Alguém que esteja numa situação de vulnerabilidade, que seja deficiente e não consegue trabalhar, ou que tenha uma outra doença, enfim, que seja incapacitante, nunca contribuiu, ou que tenha 65 anos e não conseguiu se aposentar por algum motivo. Então, como eu sempre digo, cada caso tem que ser estudado particularmente. Então, nada melhor do que tu falar com um profissional que está sempre estudando, que está sempre procurando conhecimento para sempre saber qual é a forma legal de te ajudar, que sempre vai ter alguma coisa para te ajudar. Né, Cassandra? Uma coisa também que eu quero deixar claro aqui é que as gestantes também, muitas gestantes, no período da gestação, não sabem que elas têm direito àquele, eu não sei como é que chama, Auxílio não é que maternidade. Eu não... Isso aí, auxílio maternidade, que eu não me lembrava, porque eu não estou trabalhando de carteira assinada agora, mas eu já trabalhei um tempo atrás, então eu não tenho direito ao auxílio maternidade. Tem sim, muitos casos têm direito sim, e a pessoa nem sabe, não vai atrás, porque no momento do nascimento de uma criança é completamente diferente e vai mudar a tua rotina. Tanto do homem quanto muito mais da mulher, né? Porque como eu falava hoje de manhã na live com a doutora Josi, nós somos a detentora do forninho, então o forninho é nosso. Então tem uma mudança no corpo, a mudança na família, a mudança na casa. Tu tem que se readaptar ao novo ser humaninho que tá aí, que tá chorando, pobrezinho. Ele merece mais cuidado. Então, pessoal, sempre procurem alguém, um advogado de confiança, né, de vocês, de preferência a doutora Cassandra, porque ela sabe do que ela está falando. Ela nos ajuda muito aqui no Senalba. Nós temos muitos casos que a gente já conseguiu, né, Cassandra, bons benefícios, porque as pessoas não sabem que tem esse direito, então elas nos procuram o doutor João, a doutora Morgana, eu, o Clayton, que estamos ali mais na frente, e daí a gente vê, não, esse caso é para a doutora Cassandra, passa para a Cassandra e com certeza ela resolve o problema de vocês. De um jeito ou de outro, ela vai dizer, pode, não pode, pode desse jeito ou daquele jeito, sempre tem um jeito das pessoas conseguirem alguma coisa. Né, essa Cassandra? situação, Morgana, que tu falou é bem importante, até eu vou me ater um pouquinho a isso que tu disse, que eu acho bem importante. Às vezes, outra situação que a pessoa acha que não tem direito ao benefício porque não está contribuindo para o INSS no momento, a gente tem o que a gente chama de qualidade de segurado e o período de graça no INSS, que eu não vou me ater a explicar agora porque ele é muito extenso e eu acho que não vem ao caso. Mas é um período que a pessoa parou de contribuir e mesmo assim, depois de um tempo, ela mantém esse vínculo com o INSS depois de um tempo. E via de regra, ele é 6 meses ou um ano, mas ele pode se estender até 36 meses. Então é muito importante que a pessoa, mesmo que tenha parado de contribuir, ela venha e faça essa análise.
às vezes o recebimento de um seguro-desemprego, às vezes um número de contribuições mais altas para o INSS. Tudo isso pode ir estendendo esse período de graça que a gente chama, e ela pode estar pagando sem pagar INSS há mais ou menos uns 2, 3 anos. E a gente consegue estender, esticar tudo que dá, Máximo. e ela acaba tendo direito ao benefício. Então é muito importante a análise de um profissional nisso aí, para a pessoa não deixar passar, às vezes, um direito que ela tem. É, Bem porque, importante. como tu falou, esse período de graça, até eu que sou advogada, às vezes me perco ali na tabela, que tem que olhar. Então, eu tenho sempre que perguntar para ti, porque tu é a especialista nisso. Eu sei que pode ser de 6 meses, 1 ano, 36. Mas, assim, ó, pessoal, nós que somos da área do direito, eu que sou da área trabalhista, ainda tenho dúvidas com relação. Imagina quem não é da área quem não é da área jurídica, que não sabe nem que existe esse benefício. Então, procura um advogado, nos procurem no Senalba. Tragam a carteira de trabalho, que é bem importante. Se vocês entrarem no INSS, também tem o aplicativo lá, meuinss.com.br. Tem BR no final? Ou é só inss.gov.br. Ok. Entra lá, pessoal, digita o teu CPF e ele vai fazer umas perguntinhas. Ah, onde tu já trabalhou? Quanto tu já recebeu? Benefício. Ele vai fazer umas perguntinhas para saber se é tu e é verdade, não é um robô. Tu faz lá, faz o teu link com o CPF e senha. Vai ter todo o teu histórico lá do teu... O CNIS, que a gente chama, né? Que é o cadastro. E, pessoal, sempre que vocês tiverem dúvidas, nos procurem. Ou eu, ou o doutor João, ou a doutora Cassandra, nessa área previdenciária, para a gente ver se a gente pode ajudar vocês de alguma forma. Porque a gente fez direito para ajudar as pessoas. E nada mais gratificante para a gente do que quando a gente consegue ajudar uma pessoa. Muito. Né? É Muito. muito gratificante. É. É bem importante isso, então, a gente sempre buscar, né, ajuda, porque antes da Constituição de 88, a gente tinha bastante problema com a questão da saúde e da assistência, né? Principalmente as É, mulheres, porque antigamente o que que acontecia? As mulheres acabavam ficando em casa para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. O homem era quem provia a parte financeira, né, quem trazia dinheiro para casa, e as mulheres acabavam ficando sem contribuir. E muitas vezes, sem o sistema de saúde, sem o sistema de assistência social, elas ficavam sem aposentadoria, elas eram internadas, às vezes, em hospitais como indigente, porque só era considerado as pessoas que eram contribuintes, né? No caso, a pessoa não tinha carteira assinada, não tinha esse vínculo, né, com a saúde. Então, a Constituição Federal trouxe muito benefício assistencial que as pessoas ainda não conhecem, porque a Constituição de 88 é relativamente nova, e às vezes não tem, né, muita divulgação, é muito artigo, é muita lei, é uma linguagem muito distante da realidade das pessoas, e às vezes está ali nas entrelinhas que, se a gente não esmiuçar bem a situação da pessoa, acaba passando batido. Vários direitos que as pessoas têm. vários direitos que as pessoas têm, porque esse linguajar, né, juridicamente falando, é um linguajar mais difícil. Então, nada melhor do que a gente procurar um especialista para que ele nos passe todas as informações que a gente precisa e que a gente entenda, de um jeito que a gente consiga entender. Porque eu sinto essa dificuldade com a minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa idosa, eu não consigo falar com ela. E ainda ela fala o dialeto italiano, né, que é o talhão. Então, tem coisas, doutora Cassandra, que eu tenho que falar em italiano com ela. Então, esse meu sotaque carregado é porque aqui em casa, às vezes, para me comunicar com a minha família, parlo italiano. É, é. Tu tem que ter Eu uma falo, forma de acessar, às vezes, né, histórias muito diferentes da nossa, da criação, época, tudo, e a gente está vendo que está mudando tudo muito rápido. De uma geração para sim, outra, os costumes, é tudo muito diferente. tudo muito Então, diferente. a gente como profissional, faz esse elo, né, entre o judiciário, entre a legislação, que tem, às vezes, um acesso um pouco mais dificultado, as pessoas que não têm tanta familiaridade com tudo isso e acabam se perdendo um pouquinho. É Mas a verdade? gente tá aí pra isso. Como é que tá o Então, nosso tempo, Morgana? Tu que tá controlando aí, dá pra falar mais alguma coisa? Tá acabando? pode falar. Nós estamos Posso? com tempo, eu acho. Sim, foi 20 minutos. Pode falar. Então vou falar mais uma coisa que eu acho muito importante. Tem um Diga. projeto de lei para benefício assistencial para as mulheres vítimas de violência doméstica. Só que ele tá parado Projeto há um tem, tempão. muito bem. Ele tá parado há um tempão, ele não vai para frente, e aí a gente está nessa situação. Então, o que que o STJ fez ultimamente? Como não tem um benefício que ampare essas mulheres vítimas de violência doméstica, a gente está colocando elas dentro do auxílio-doença.
Como é que funciona? Ah, mas a mulher vítima de violência doméstica, ela não está doente. Por que que ela vai receber um auxílio doente? Por que que ela vai? Primeiro que ela está sim doente, né? Ela não está com o pé quebrado, ela não está. Mas tu imagina a condição psicológica, mental de uma pessoa que sofreu violência doméstica, de uma pessoa que ela mais confiava, com quem ela dividia a vida, apanhou, foi expulsa, ameaça de morte, enfim. Conseguiu lá na justiça, na polícia, uma medida protetiva. Então tá lá que o cara não pode chegar perto dela. Só que ele sabe onde é que ela trabalha. E ela se sente funciona, né, a medida ameaçada com isso. protetiva. O que vai fazer? A mulher tá lá dentro trabalhando, olha pela janela, o cara tá lá fora. A mulher sai, vê alguém seguindo, não sabe se é ele ou não. Então fica sempre aquela insegurança, né? Que não sabe o que vai acontecer. Então muitas vezes a mulher acaba tendo que pedir demissão, acaba tendo que ir para outra cidade, acaba tendo que se abrigar em casas de familiares, acaba tendo que ir em instituições de apoio às mulheres e fica totalmente sem renda. Então como é que vai viabilizar que uma mulher saia de um círculo desse, né, que é onde ela está sofrendo algum tipo de violência, sem que ela tenha condições financeiras para se manter? Não tem como. Acaba que ela acaba voltando, às vezes, né, para um relacionamento que ela não queria mais estar, e porque ela não tem condições, ou por medo, ou porque ela não tem condições financeiras. Então, o que está acontecendo? Está sendo essa decisão equiparada para que as mulheres que têm essa medida protetiva e que comprovadamente vão ter que se afastar do trabalho, vão ter que se afastar de casa, não estão em condições de conseguir gerir momentaneamente a vida por conta disso, que elas consigam se afastar de um auxílio-doença, que elas mantenham o vínculo, né, com o empregador, mas que elas recebam esse período do auxílio-doença para que ela tenha meios para se manter e depois voltar a trabalhar e tudo, né? Até restabelecer a vida dela sem que ela tenha que depender financeiramente da pessoa que está agredindo ela. Então, muito importante, eu acho essa dica muito importante. Muito importante, doutora Cassandra. Eu também estava por fora disso, né? E é muito importante tu colocar isso para as nossas associadas do Senalba, bem importante. Porque como a gente vê também, né, a gente vê por tudo, assim, a violência doméstica, ela é uma situação que ela atinge todo mundo. Ela atinge majoritariamente, que a gente vê os índices, mulheres negras, na faixa dos 20 aos 29 anos e com baixa escolaridade. Então, majoritariamente, são essas mulheres, mas nenhuma está livre. Então, a gente nunca sabe. Às vezes, uma pessoa, uma amiga que não tem coragem de conversar, uma colega de trabalho está enfrentando uma situação que a gente nem imagina e ela não sabe como pedir ajuda e ela não sabe o que fazer. Então, é importante saber que ela tem a medida protetiva, mas que ela também tem um apoio, de repente, na Previdência para que ela consiga, além de se afastar da casa, do trabalho, ela ainda tem uma renda para ela se restabelecer e ela remontar a vida dela sem precisar voltar para a condição que ela estava vivendo antes. Exatamente, para aquele relacionamento abusivo, né? Que às vezes coloca a vida em risco, né? Às vezes a mulher acaba voltando para casa e colocando a vida dela em risco por inúmeros motivos, por medo, por não confiar na justiça, por não confiar. Mas antes de qualquer coisa, claro, cada caso é um caso e a gente nunca vai orientar a pessoa a se aventurar e colocar a vida dela em risco. Mas claro, é importante a gente fazer essa análise. Eu acho interessante também a gente, como mulher, né? A gente, de repente, às vezes a pessoa vem e ela sente mais segurança, ela se sente mais à vontade para conversar. A gente sempre tem alguma história para contar junto também, para acolher essa pessoa, essa mulher. E que, na dúvida, ela sempre procure orientação e a gente tente achar algum meio para ajudar ela, para que ela consiga sair, né, dessa situação que ela acabou sendo posta, que ela não quis se colocar. Exatamente. Então, pessoal, vamos deixar aqui, doutora Cassandra, eu vou deixar o meu número de telefone como mulher. Se outras mulheres também têm receio de falar com o doutor João, por exemplo, ou com o presidente Clayton, eu sei que eles são defensores das mulheres, mas às vezes, como tu bem mesmo disse, a pessoa fica receosa, não quer contar o que aconteceu, sente mais intimidade com uma mulher. Então, eu vou deixar meu número aqui. O meu número é 981633611. Diz o teu, Cassandra. 99901-8104 ou 3217-4850. Os dois números têm WhatsApp. Mandem o WhatsApp que sempre que puder a gente responde. E meninas, metam a colher sempre em qualquer relacionamento, em briga de casal, metam a colher sim, seja de vocês, sejam da amiga, da irmã, da vizinha.
Ajudem, vamos nos dar as mãos, vamos nos ajudar, nos empoderar. E, pessoal, ajudem. De repente tem uma vizinha, uma amiga, uma colega de trabalho que não está conseguindo sair dessa situação. E tu pode ajudar ela de alguma maneira e a gente também pode ajudar ela de alguma maneira. Cassandra, muito obrigada pelas informações. Foi Obrigada, de grande Morgana. valia. Eu Muito acredito obrigada que pelo foi espaço. bem esclarecedor. Eu só tenho a agradecer por todo o conhecimento e tudo que tu nos traz. Isso é muito bom, saber que a gente está assistida por uma advogada que procura saber dos nossos direitos, que está sempre disposta a nos ajudar. Cassandra, o mundo seria muito melhor se todas as pessoas fossem que nem tu e que nem a doutora Josi. Muito obrigada. Obrigada. Feliz Dia da Obrigada Mulher. Feliz para Dia da todas nós. Advogada Previdenciarista, que é hoje, Existe dia esse 10 de dia que é março. hoje, Hoje é teu dia, meu né? dia. Então, meus parabéns duplamente por ser mulher e advogada previdenciarista. Cassandra, se Obrigada. cuida. Um beijo grande. Vamos fazer mais live e se cuida aí. Boa noite. Um Um beijo. beijo, gente. Um beijo para todo mundo. Obrigada do espaço. Qualquer coisa, entra em contato. Boa noite Um para beijo. todo mundo. Até. Boa Beijo. noite para todo mundo. Até. Tchau. Tchau, tchau.